Ai, Bom dia, papai. É sobre ai, ele, é sobre ele. É assim, o homem 365, ele nasce com esse propósito, um propósito inegociável e claro, de conectar diariamente o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados e alinhados pela lei moral de Deus. Esse é o nosso propósito, de estarmos todas as manhãs, por 365 dias, aqui, nesta sala. Meu nome é Juvencio Sales, sou casado com a Brena Leoa, pai da Sara, a filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre. Somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje é o nosso pastor André Oliveira. Depois ele se apresenta, de qual é a sua igreja. Muita vontade, pastor, da sua apresentação. Que o Senhor, o Eterno, lhe abençoe, o Espírito Santo lhe guie a trazer uma palavra que penetre no coração dos homens e traga a transformação das nossas vidas. Nós estamos aqui dando a nossa primícia para receber do Eterno, através da sua vida, meu amado. Deus lhe abençoe grandemente. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra, concluindo com uma oração do tema ministrado. 6h30, nós fechamos aqui a sala. Quem quiser ficar, 5, 10, 15 minutos depois, também fique muito à vontade. Quem tiver que sair para levar o filho para o colégio, trabalho, fique muito à vontade, não precisa nem se despedir. Entendemos a necessidade individual de cada um. Depois de 6h30 é a hora da resenha, é a hora dos comentários, a hora dos testemunhos, a hora que os corações se abrem, e tem sido um momento muito bom para todos nós. Pastor André Oliveira, a sala está com o senhor, Deus lhe abençoe. Maravilha, bom dia, senhores. A paz do Senhor Jesus, que honra estarmos aqui ministrando. É uma honra estar com grandes homens nessa manhã. Sou o pastor André Oliveira, né? Sou casado com a Tatiana, pai de 2 filhos, André Vitor e Júlia Ellen, nosso casal, nossos príncipes aqui, e faço parte aqui, sou pastor na Igreja Cristã Família e Louvor aqui na Maraponga. Tá? E é uma honra estar com os senhores. Foi nos dado aqui um tempo e a gente tem que se controlar, né? Porque quando a gente começa a falar das grandezas do Senhor, meu Deus. E foi nos dado o texto do dia, que é Salmo 19. Como é um salmo pequeno, eu vou ler ele todo, tá bom? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu vou ficar até aqui, porque até aqui é onde a gente vai estar ministrando, mas tem tanta coisa, gente, que nós podemos fazer uma vigília só com esses salmos aqui, ministrando. Mas, o que eu quero falar hoje é falar do homem como a voz de Deus. O homem que é a extensão da expressão de Deus. Deus é o silêncio que fala, né? E tem tudo a ver conosco, quando também em silêncio, e nós temos um testemunho, ele também fala. Davi começa aqui falando que os céus proclamam a glória de Deus, mas ali no verso 3, 4, né, falar um negócio bem profundo aqui. Sem discursos, nem palavras,
não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Meu Deus, que é isso? Né? Aqui é um paradoxo, né? Não há som, não há voz, não há palavras, mas há uma mensagem. Sabe o que é que eu entendo aqui, queridos? Que Deus não depende de barulho, de movimento para se manifestar, para se expressar. A palavra, a presença do Senhor fala muito mais alto do que discurso. A presença dele, se a gente atrai a presença do Senhor, as nossas coisas, as nossas vidas, senhores, fala mais, tem muito mais poder do que discursos. Então, o homem, ele foi criado para ser essa voz, para ser essa continuidade. O homem é a extensão dessa voz do nosso Criador. Lá em Gênesis, no capítulo 1, mostra que Deus ele foi criado, que Deus, criando, né, criou pela palavra. O texto diz, e disse Deus. Mas em Gênesis 2, Deus muda o método. Ele forma o homem com as mãos e sopra nele o seu fôlego. Então, o homem nasce do fôlego, do hálito de Deus naquele momento. Então, o homem carrega dentro de si o hálito de Deus, o homem carrega dentro de si a respiração do Criador. E ele é a criação que manifesta, né, que responde, uma voz consciente aqui na Terra. Tem uma ministração antiga do pastor Luiz Hermínio, que ele fala o seguinte, que Deus fala à terra e a terra produz. Deus fala ao mar e o mar produz. Mas quando cria o homem, ele diz, façamos o homem. Né? Então, queridos, e aí é onde entra a crise dos dias do dia de hoje. Muito barulho, mas pouca voz. Muita narrativa, muitas selfies, muito no Instagram, mas pouco na realidade. Pouca voz, pouco testemunho, muita fala, mas pouca autoridade espiritual. É isso que eu observo. Pouca autoridade espiritual. O homem que perde essa conexão com Deus, essa continuidade de Deus, é como se ele perdesse o timbre da voz de Deus, perdesse aquele som que é original, que é natural dos céus. E quando isso acontece, que a gente perde isso, a gente perde a direção da nossa casa, a gente perde essa cobertura, a sociedade perde uma referência, queridos. Porque a nossa referência não é o dinheiro das nossas mãos, a nossa referência hoje para a sociedade não é nem a nossa reputação, mas é o nosso testemunho, ou a nossa performance, mas o nosso testemunho, a nossa fala. Quando o homem fala, ele define ambientes, circunstâncias. Ele muda o ambiente, é ou não é? Um homem cheio da voz de Deus, da autoridade de Deus, do testemunho dos céus, ele muda o ambiente. Ontem eu estava numa faculdade, fiz uma visita a um casal, convidando para um curso, e estava um clima terrível. E no final, o dono daquela faculdade disse assim, eu estou tão mais leve, eu estou tão melhor, vivendo crises, dificuldades, mas nós fomos a voz profética naquele lugar, a voz de Deus, o testemunho de Deus, tá? Trazendo aquele ambiente do céu, tá? Então, o homem da Bíblia, o homem bíblico, não é apenas um indivíduo, ele é um marco espiritual, ele marca o lugar onde ele passa, o tempo que ele vive. É ou não é? Você vai para um legendário desse, que final de semana foi sem palavras. Então, assim, eu até falei no grupo, eu fui marcado, né, por homens, por autoridades, por vozes, palavra, por testemunho, porque um homem bíblico, ele é um marco espiritual, ele marca as vidas, ele marca os ambientes, ele marca a história. Em Provérbios 27 diz, o justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Meu Deus. O que vem depois de um homem que é voz, o que vem depois de um homem que é marco, um homem bíblico,
sabe? São pessoas felizes, são filhos felizes, é uma geração feliz. Então, um homem alinhado com Deus, ele muda o clima da sua casa. Um homem que é bíblico, ele muda a atmosfera do seu trabalho, é um ambiente saudável. E ele muda o destino da família. Meu Deus. Mesmo quando ele não fala nada. Gente, o caráter, ele fala. A postura da gente fala. Você identifica. Eita, algo diferente nesse cara que está entrando aí. Porque a postura fala, decisões falam. E às vezes uma vida de renúncia, que muitas vezes o homem bíblico ele vive, fala também. Porque nem todo homem está disposto a renunciar ao seu jeito de falar, renunciar dos seus métodos, do seu jeito. O homem não é chamado primeiro para discursar. Ele é primeiro chamado para viver a palavra, a mensagem. Tá? Por isso que tem um propósito lá na igreja que diz assim, primeiro, ser, servir e multiplicar. O homem não consegue servir nem multiplicar sem antes ser, sem antes viver a palavra. Então, Deus nos chama a essa vida, tá bom? Então, existe as vozes distorcidas, né? Aqueles ruídos que se espalha, que se propaga. Né? Você vê a história de Adão, né? Adão ficou em silêncio no Éden lá, mas foi aqui uma das maiores tragédias bíblicas, né? Ele estava presente, mas não foi a voz. Estava presente, mas não usou da sua autoridade. Então foi uma tragédia. Então o pecado entrou o quê? Não foi por ausência de voz, mas por ausência de um posicionamento. De um posicionamento. Ele era a voz para falar, ele era a presença, ele era o marco naquele tempo. Mas a ausência do posicionamento. Então, o homem que não se posiciona, ele transfere uma autoridade, porque alguém tem que ter autoridade naquele momento. Existem circunstâncias na vida que anseia, que tem sede por autoridade. Então, se eu não sou autoridade, né, autêntica, então a autoridade é transferida, é terceirizada. É por isso que muitas mulheres aí estão aí com fardos terríveis, porque estão sendo essa voz. O ambiente enfraquece, gente. Eu sempre digo que uma menina, eu falo em especial uma menina dentro de casa, ela é posicionada, não é pela voz da mãe, é pela voz do pai. Muitos dizem assim, tu cria tua filha, eu crio meu menino. Mas o homem, a voz masculina, essa voz de um homem de Deus, de um pai, é que afirma uma mulher, é que define o destino de uma mulher, né? Então a criação toda ela sofre quando o homem abre mão da sua voz. Romanos 8,19 diz assim, ó, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação, o mundo, nós somos a resposta para essa criação, para nós, os homens, e esses homens bíblicos que somos, essa voz que está sendo restaurada dentro de nós, esse alinhamento, essa cura que Deus está proporcionando aos homens que se juntam, que se reúnem em grupos como esse, se posicionam, estão sendo restaurados para suprir essa expectativa da terra. O mundo espera por nós, mas não espera, não é pelo nosso Instagram, não é pelas nossas narrativas, mas é pelo nosso testemunho, pelo tanto que vivemos e expressamos a palavra. Então, o mundo, a criação, ainda está esperando homens que se levantem. Eu decido me levantar. Dentro da minha casa, dentro da minha igreja, porque na igreja também existem homens caídos na sua voz, na sua autoridade, no seu testemunho. E tudo isso que está acontecendo, gente, essa reunião, todas essas coisas estão posicionando os homens, reposicionando os homens, levantando os homens, porque a criação tem sede
existe uma expectativa por estes homens. E eu decido me levantar. Nada em mim, porque tudo é apesar de mim. Mas aquilo que está em mim é poderoso para que eu venha marcar homens, minha família, marcar minha história. Então está acontecendo aí a restauração da voz masculina. Aqui no Salmo 19, que nós lemos aqui, ele muda aqui o tom na segunda parte. Diz no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? Então, a palavra de Deus veio para restaurar o homem, restaurar essa alma. A voz do homem, ela só é restaurada pela palavra. A palavra. Não é grito, não é força física, não é status. É o homem se alinhar com a verdade, com a palavra. Estudar a palavra, conhecer a palavra, ter o seu tempo de secreto para que o autor da palavra fale. É se alinhar com a verdade. O homem posicionado, o homem que corresponde, é um homem alinhado. É um homem de testemunho. O homem restaurado, primeiro ele governa a si mesmo. Ele se governa. Depois, governa os ambientes. Mas existe essa inversão. Primeiro nós queremos governar. Não, eu preciso de recursos, eu preciso de conquistas. Gente, a maior conquista é da nossa alma. Quando o homem tem uma alma conquistada, quando o homem ele se governa primeiro aqui dentro, as demais coisas se tornam possíveis. Agora, quando eu não governo aqui dentro, o que eu tenho fora, tudo é muito tênue, é muito fácil de se quebrar, de se perder. Porque o homem que não se governa, o homem que não é estruturado por dentro, o homem que é perdido por dentro, ele se perde facilmente por fora. É aquele homem que começa e não termina. É o homem aquele que promete e não cumpre. É o homem que grita, que fala dentro de casa, né? Mas é como diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Primeiro ele governa a si mesmo. Primeiro ele tem esse domínio de si mesmo pela palavra, pela restauração da palavra. Então, a verdadeira autoridade do homem, dessa autoridade masculina, nasce quando ele primeiro se submete a Deus. Se submete a Deus. Hoje, Deus não está procurando homens barulhentos. Procura homens que dão bom testemunho. Sabe? Homens que dão bom testemunho. Quando o texto diz que Deus, ele fala sem discurso, significa, trazendo um pouco para nós, que somos nós falando. Nós somos o discurso de Deus. Nós somos a continuidade do discurso do Senhor. Sabe? Quando ele se cala, usando essa linguagem, nós precisamos falar, porque ele já deu a instrução, ele já deu o comando, ele já deu o caminho. Então Deus não está procurando homens barulhentos, homens que dão bons testemunhos, né? Homens que digam, homens que a vida expressa assim, ó, tá andando e as pessoas dizem, Deus está ali, Deus está ali, Deus está aqui, mesmo sem palavras, mas pelo testemunho. Porque dentro de nós existe o hálito de Deus, né? Nós somos formados e moldados por Deus e precisamos usufruir dessa diferença, que nós somos diferentes dos peixes, nós somos diferentes dos animais selvagens. Nós fomos feitos diferentes. Mar, produz os peixes, terra, produz as plantas, os animais. Façamos o homem. Nós somos diferentes. Assim como os céus anunciam a glória de Deus, o homem foi criado para anunciar a presença de Deus na terra. Nós temos algo de Deus em nós. Nós somos criados para anunciar essa presença de Deus na terra, sem precisar gritar. E tem muita gente gastando muita energia para convencer sua família, para convencer o mundo que tem algo diferente nele.
que tem algo de Deus nele. As redes sociais, as pessoas estão gritando, eu sou, eu sou. Não, nós não somos nada, o eu sou já existe. O eu sou é a voz paterna, é o papai, que ecoa dentro de nós e faz com que nós nos tornemos um marco nesta terra, marcando vidas, marcando gerações. Então, a chamada nesta manhã, nesse tempo que já está terminando, é levante-se, ou nos levantemos como a voz dentro da nossa casa, como a voz na nossa geração. Eu não sei que idade você tem, eu não sei que tempo você acha que já viveu e que acha que já foi muito ou que foi pouco. Mas não sei a sua idade. Eu tenho 50 anos de idade. E digo que comecei agora. Eu quero ser essa voz profética nesta minha geração. Eu quero ser um marco na minha geração, dentro da minha casa, na comunidade onde Deus tem me colocado. Levante-se como eco de Deus, como eco do Criador. Quando ele não precisa falar para se expressar, é porque o homem se expressa. É porque o homem avança. Aleluia. Que a sua vida fale, que a minha vida fale, mesmo quando também a nossa boca estiver em silêncio. Que as pessoas digam ali, o ambiente mudou. Como na faculdade que eu falei, né? O ambiente mudou. Aquele dono daquela faculdade, cheio de dores, né? E ali, com a alegria do Espírito e a expressão da palavra, ele agradeceu aquela visita. Porque eu me levantei como um eco de Deus, um eco do Criador, a expressão da voz. Aleluia. O homem aliado com Deus é aquilo que nós lemos lá em Romanos, é a criação que responde, é a criação que se expressa, é a criação que fala. Então, por isso, queridos, eu quero dizer diante dos senhores e diante do Pai que soprou dentro de mim, eis-me aqui. Me usa, Senhor, como marco, me usa, Senhor, como expressão da tua voz, mesmo quando eu me cale, eu quero ser o testemunho nesta terra. Pai, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã tão especial, para declarar para o Senhor, deixa conosco, Senhor. Só vai adiante de nós como luz, como lâmpada, Senhor Deus, para que nós não tropecemos, mas, Senhor Deus, eis-nos aqui para sermos essa voz lá dentro da nossa casa, para sermos essa voz na nossa geração, para sermos essa voz como eco do Senhor, marcando vidas, ambientes e história, e que todos os senhores que estejam aqui, Senhor Deus, vivam esse testemunho. Não importa o que passou, não importa a idade que tenha, ainda há um grande território a ser conquistado pela voz, pelo testemunho e pela presença. Por homens transformados que somos, meu Deus, a nossa geração não será mais a mesma. E te louvo por sermos esta voz, pela tua bondade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém, meu pastor. Que palavra. Amém, meus lindos. Amo vocês. Amém. Comecei agora a jornada com vocês. Perdi 70 dias. Aleluia. Juvencio, som. Tá mudo, Juvencio. Aqui tem uma frase: você não falta, você perde. Porque quem não está aqui perde uma mensagem dessa, meu irmão. Enfim. Verdade, Juvencio. Estamos com 96 Que mensagem, viu? Que mensagem. Ó, Muito uma folha inteira de chaves, ó. Eu anoto minhas chaves aqui, ó. Fica aqui quietinho. Muito forte essa mensagem. Só anotando minhas chaves. Tá? Então, assim, vou aqui pelo final logo. 96 homens aqui na sala. Nós temos 700 homens no grupo. Preciso da ajuda dos 96 homens que estão aqui para acordar os demais. Os demais estão dormindo, voltaram do top. O último censo, nós tínhamos 60% de legendários e 40% não legendários, né? Então, a gente tem que acordar esses caras, tem que despertar deles. Eles estão ainda cansados do servir da montanha, mas o homem de 365 dias, ele não para. São dias ininterruptos que buscamos a presença do Eterno. Pastor, o senhor
me constrange com a sua palavra. Resumir essa palavra, que a foi me sua vida fale. Quais mensagens, palavras-chave. Quem está falando aí? Paul? Está aberto aí, Paul, o microfone. Que a sua vida fale, mesmo quando você estiver de silêncio. Né? Deus procura homens que andam em silêncio, né? O zoadento, que mostra, fala, esbraveja, Instagram, tudo do mundo, mas a palavra não está nele. A palavra não está nele. Né? Meu Deus, é tanta... A voz do homem, ela é restaurada pela palavra. Uma voz caída é uma autoridade caída. É uma esposa carente, uma filha sem direção. Meu Deus. Meu Deus. Não é status, né, pastor? Não é status. Uma voz caída é uma autoridade caída. É uma esposa carente, uma filha sem direção. Um homem que não usa sua voz. Eu não estou acrescentando nada. A palavra nem tem nenhuma intenção de aumentar ou tirar o que o pastor já ministrou. Só estou trazendo luz para você, porque foi uma palavra dada pelo Espírito ao pastor. Que quem afirma os filhos é a voz do homem, de Deus, do Pai. Quem afirma o teu filho, o homem de Deus, homem bíblico. A expressão que o pastor trouxe para nós hoje, homem bíblico. É você, pai. É você, pai, dentro de casa que afirma teus filhos. O homem que não usa sua voz negligencia sua autoridade. Transfere sua autoridade. O caráter grita. O caráter grita. O homem de Deus, o homem bíblico, marca sua história, muda a atmosfera da sua família. Homem, você é a voz de Deus. Homem, você é a voz de Deus. A presença de Deus fala mais alto que discurso. Que discurso. Só um minuto, princesa, o papai está falando. Meus amigos, uma mensagem assim que faz com que a gente impressiona para nós, né? O que estamos falando em silêncio. Meu Deus, que frase poderosa. O que estamos falando em silêncio, né? Bom, vai dar são 6h28, já estamos perto de fechar nossa sala. Quem quer fazer seus comentários aí, já pode levantar sua mão. Pastor, 6h30, a sala encerra. Eu quero pedir oração, viu, Juvencio? Estou aqui a caminho do São Mateus, vou fazer aquela cirurgia da mão. Estou me internando agora às 7 horas. A previsão da cirurgia é 17 horas. E eu quero, obviamente, aproveitar a reunião dos santos aqui, né? Para pedir oração, para que tudo possa transcorrer bem, em nome de Jesus. Pastor André, já pode orar para essa cirurgia da mão do pastor Giliardo, pastor André, por favor. Juvencio, inclui também na oração do pastor, já que é oração por cura, por restauração. O estado de saúde do esposo da minha sogra, que ontem ele teve um problema de saúde e agora ele está no hospital, suspeito de AVC gravíssimo e está sendo entubado lá. Por favor. Pastor Rômulo, André Oliveira, nome Portela. O senhor especificamente pelo pastor Giliardo, a cirurgia dele, depois a gente levanta outra pessoa para orar pelo soro do Rômulo, tá? Amém. Certo. Pois oremos, senhores. Senhor Deus, tu sabes, meu Deus, como está tudo preparado hoje ali para o teu servo, Senhor. E eu creio que o teu filho irá e voltará, dando testemunhos, Pai, de que tudo ocorreu, meu Deus, segundo como tu preparou para ser, Senhor. E que o teu filho, meu Deus, possa estar, meu Deus, dependendo do Senhor, Pai. Traz no seu coração, meu Deus, a confiança que tu estás no controle. Usa os teus servos ali naquele hospital, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai. Pai, este dia na vida do teu filho, Pai, para que ele veja, meu Deus, um propósito nisso tudo, Senhor. Às vezes, dores vêm e a gente, muitas vezes, não consegue ver os teus propósitos, mas que ele enxergue, que ele perceba e que ele testemunhe, meu Deus, o porquê disso tudo, Pai. Mas nós abençoamos para que seu coração esteja no Senhor, guardado no Senhor e que ele volte totalmente restaurado para a tua glória, em nome de Jesus.
Deus abençoe, querido. Amém. Obrigado. Amém. Amamos. Obrigado, pastor André. Cheiro. Obrigado, Juvencio. Microfone, Juvencio. Amém, pastor. Declaro cura sobre a sua vida e sobre a sua mão, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pessoal. O áudio, Juvencio. O áudio, Juvencio. O áudio. Algum irmão aqui na sala com dom de cura? Levanta a mão aí. Rapaz, precisamos levantar esse dom profético, viu, aqui? Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho, Juventus, mas eu queria que outra pessoa Eu posso orasse. orar? Não, quem falou? Eu, Rômulo, que eu falei que tem o dom, mas eu... Não, outra pessoa queria falou, que outra Rômulo. pessoa... Outra pessoa falou. José Cláudio. Francisco Cláudio, ora aí, Francisco Cláudio, pelo sogro do Rômulo aí, meu irmão. Oremos. Pai, nesse momento, oramos e declaramos a cura do sogro do Senhor do Rômulo. Pai, tu és o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. O Senhor curou os paralíticos no passado. O Senhor curou os cegos, os coxos. E eu creio, Pai, que o Senhor ainda continua operando hoje. E nesse momento, Pai, levanto um altar de oração declarando a cura. Visita aquele hospital agora, Jesus, e abençoa aquele homem, Pai. Somente um toque do Senhor, somente uma palavra do Senhor, aquele Amém. homem, Pai, ele pode ser curado hoje, porque tu és o mesmo de hoje. O Senhor opera hoje ainda, e nós vamos testemunhar, Senhor, a cura sobre esse homem. No nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que ele seja curado, que ele seja curado, que o haja do Senhor aconteça. E eu oro, eu declaro, em nome de Jesus, seja curado, aonde ele estiver, naquele hospital, naquele leito, naquela cama, somente um toque do Senhor, como o Senhor curaste no passado, o Senhor cura ainda hoje. E nós declaramos a cura e o milagre no nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Fran, pois não, irmão, levantou a mão. Tá sem áudio aí, Fran, precisa ligar o áudio, o microfone. Estou fazendo um sepultamento aqui na Paraíba da minha mãe, nesse exato momento. Eu queria que uma oração aí para ela aí. Deixa eu entender. Faleceu Você ontem, né? Cheguei aqui hoje. no sepultamento? Eu estou na casa da minha mãe aqui na Paraíba. Tá ocorrendo nesse exato momento o velório, né? Daqui a pouco a gente vai pro sepultamento. A sua mãe faleceu? Isso. É porque Faleceu ontem. O áudio ficou ruim, eu estou querendo só entender, tá, Fran? Tá. Então, assim, nós vamos orar pela sua família, tá, Fran? Porque nós entendemos biblicamente que depois do fôlego de vida, da morte, nós não temos mais o que fazer, tá? Então, nós vamos orar pela família, por você, pelos filhos, pelos parentes, para que traga paz nesse ambiente, que o Espírito Santo toque esse ambiente. Algum irmão para se levantar pela família do Fran, por favor? Ó Deus, queremos colocar a família do Fran agora na tua presença. Esse momento é difícil e não é fácil, ó Pai, porque nós não fomos criados para a morte, mas devido ao pecado que entrou nas nossas vidas, tu determinou. Mas graças a Deus, porque também tu enviou teu Filho Jesus Cristo para morrer pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. E vamos ter a finitude da morte aqui humana, mas teremos continuidade. Queremos colocar a vida do Fran especialmente, dos seus familiares agora. Espírito Santo, que é o nosso consolador. Que o seu Espírito Santo possa estar agora consolando a cada coração, a cada mente, os seus familiares.
e que Amém. tu possas, ó Pai, continuar abençoando a família do Fran e todos os seus familiares. Da paz, da tranquilidade, da paz que o mundo não dá, da Amém. paz que excede todo entendimento que vem de ti, Cristo. E que o Fran, Amém. sua família, possa continuar a ser uma voz, e até nesse Amém. momento difícil que eles estão passando, eles possam Amém. dar Sim. excelente testemunho de saber Amém, Pai. que tu nunca perde o controle, mesmo em meio a Amém. esse momento de dor e de perca. No nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado. Amém, É isso, amém. Fran. O bálsamo do Senhor sobre essa casa, sobre o coração de vocês, meu irmão. O Espírito Santo de Deus console. Ele é o consolador. Não tem outra pessoa que seja mais presente na vida de vocês do que o Espírito Santo de Deus agora, nesse momento, né, que eu preciso do abraço de vocês. Amém? Amém. Amém. O nosso grupo sempre trazendo esses milagres online, né? Assim, no sentido de pedido de oração, o pastor indo para a cirurgia, pedindo oração pela cirurgia, o parente, o sogro do Rômulo aí enfermo, né? Pedindo oração, e nós oramos aqui, e pela graça do Senhor, meu irmão, nós viremos assim testemunhos assim a serem contados aqui neste lugar. Né, pela casa, pelo ambiente assim de paz, mesmo diante da morte, sobre a vida do Fran. Deus, tu é que está no controle de tudo, Pai. Nós jamais poderíamos acessar o que temos hoje se não fosse por ti, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Nos traz esse entendimento, essa verdade, que a tua criação, ela sopra, ela é a voz, mesmo silenciosa, que nos abraça, que nos acolhe, Pai. A mensagem tão poderosa que o pastor nos trouxe hoje. Homem, você é a voz de Deus. Homem, você é a voz de Deus. Você manifesta a glória de Deus em todas as situações, ok, Fran? Em todas as situações. A presença de Deus fala mais alto do que discurso. Só você colocar os seus pés no local desse velório, a atmosfera vai mudar. Foi o exemplo que o pastor deu. Quando ele colocou os pés ali naquela faculdade, a atmosfera mudou. E a pessoa sentiu, meu Deus, que paz eu estou sentindo. Que paz eu estou sentindo. E assim será nesse ambiente aí, meu irmão, no nome de Jesus. Paulo Júnior. Está sem microfone, irmão. Bom dia, paz. Eu queria, Juventus, pedir oração aqui, aproveitar esse problema espiritual, por uma situação financeira, um problema que bloqueou na minha empresa, e eu preciso de uma intervenção divina. Está sendo um negócio bem delicado. Tá. Alguém com autoridade aí para orar, meu irmão, sobre essa situação aí do Paulo Júnior? Em sua Pode vida. ser você, Juvencio. Tu é a autoridade sobre essa área, meu filho. Não sei, amiga, porque eu tava querendo levantar outro, mas eu vou orar. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, Senhor, traz clareza, Pai, traz clareza de tudo que está acontecendo. Coloca a tua mão, Pai, aonde o homem não pode tocar, aquilo que precisa ser corrigido, revela, Pai, para que seja feito. Deus, que o Paulo mova a pedra, que ele mova a pedra, Pai, a tua voz ressuscite Lázaro, traga uma situação nova dessa situação que está crítica financeiramente, traz estratégias, Deus do alto, recursos, Deus, que aos olhos humanos eles não existiam, mas pela tua provisão, Pai, pelo teu amor, pelo manifestar da tua graça, da tua glória, algo chega de diferente, como uma bandeja ofertada na mão do Paulo Júnior, Senhor, para que ele possa escolher a direção a tomar, para que ele possa sair dessa situação e ele possa, Pai, usufruir, Pai, do fruto do trabalho dele, da produção daquilo que ele faz, que tudo que ele coloca as mãos dele, Senhor, faça prosperar 30, 60 e 100 por um, Deus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua direção, manifesta a tua glória sobre a situação financeira da empresa, dos negócios do Paulo Júnior, Senhor. Cuida do coração dele,
clareza, discernimento, Senhor, do que fazer. E resiliência, Pai, pelo passar por essa situação. Porque a conquista, Pai, sobre ele será para manifestar a tua glória, manifestar o teu poder, manifestar a tua graça sobre a vida dele e sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Amém, Amém. amém. Meus amigos, já são 6h41, alguém quer fazer algum comentário sobre a palavra do pastor André? Pastor Giliardo, eu quero lhe pedir um favor depois, vou lhe ligar, tá? O homem, eu vou trazer mais uma chave aqui, o homem, Deus, para sua extensão na terra. Meu Deus, você é a criação de Deus para a extensão dele na terra. Deus quer te usar, meu irmão. Quer te usar para que você alcance outros homens. O homem bíblico, o homem de Deus, marca sua história, muda muda a atmosfera da sua família. Ei, Paulo Júnior, você será a mudança desse ambiente, dessa atmosfera que está aí hoje, dessa área financeira, o seu negócio, meu irmão. Não espera em homem, no braço de homem algum. Você seja a mudança, a tua voz, mesmo uma voz que seja em silêncio, uma voz com um caráter alinhado com a lei moral de Deus, será a mudança para essa situação financeira da tua empresa, meu irmão. Eu creio. Deus já fizemos uma oração, Deus já colocou as suas mãos sobre essa situação. Agora, o Paulo Júnior será a mudança que vai provocar, alterar as coisas naturais da forma que elas estão, com uma forma de prosperidade para a sua vida. Em nome de Jesus. O homem é a extensão da voz de Deus na terra. Glória a Deus. Que você seja usado para essa transformação, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos finalizar para amanhã a gente continuar e o compromisso de acordarmos, despertarmos outros homens para estar aqui conosco, tá? Depois do top, eu pensei que a gente ia chegar aos nossos 140 e 200 homens aqui, e a gente caiu de 100, né? Mas vamos caminhar para a gente aumentar de 140, 200 homens aqui na sala todas as manhãs. Pai, muito obrigado por este tempo, muito obrigado pelo teu amor manifesto sobre nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada homem que se levanta. Dá a tua primícia aqui ao acordar, para ouvir da tua palavra, para orar, para concordar, para ligar na terra e será ligado no céu. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor manifesto sobre nós e cuida de nós. Lembrando que dia 13 é o nosso encontro presencial na CN Eusébio, às 19 horas. Às 19 horas. Divulgue isso aí, está lá no grupo também. Beijão no teu coração. E nos vemos amanhã, meus irmãos, no nome de Jesus. Beijão. Amém. Obrigado, Juventus. Amém. Um excelente dia. Amém, papai.